Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que nesta noite o Espírito do Senhor possa também visitá-los com a sua doce graça, com o seu amor e a sua misericórdia. Desde já parabenizamos a todos os pais, pela passagem deste dia em que nós nos lembramos deles de forma mais especial. Todos os dias são dias de honrarmos os nossos pais, mas convém ao nosso calendário que tenhamos um tempo de celebração e gratidão por suas vidas. Que Deus os abençoe grandemente, que Deus possa dispensar a vocês a sua doce e preciosa graça. Aos pais que não são cristãos, que possam encontrar em Cristo a verdadeira razão de suas vidas. A você que já não tem seu pai aqui com você, lembre-se dele com gratidão. Afinal de contas, Deus lhe deu o privilégio de ter um pai e certamente um dia iremos nos reunir diante do Senhor. Irmãos, vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, iremos ler do verso 15 ao verso de número 25. Estamos encerrando hoje a série de exposições na carta aos Hebreus. Após um ano e um mês, chegamos ao fim desta série. Isso me faz pensar quanto tempo nós vamos passar em Romanos. Lloyd Jones passou 10 anos, né? Quem sabe? De pé, conforme você achar o texto, se você puder, vamos fazer essa leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 13, do verso 15 ao verso 25. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália também vos saúdam. A graça seja com todos vós. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nossos corações estão alegres e nossas almas estão rejubilando diante do Senhor. Por mais essa tão preciosa oportunidade que o Senhor nos permite viver, de estarmos reunidos em sua casa, a fim de que possamos louvar, exaltar, bendizer, engrandecer teu santo nome. Com alegria nós cantamos louvores, reconhecendo a tua majestade, declarando tua grandeza sobre nós. E neste momento nós temos a sua palavra
ao alcance dos nossos olhos. E nós cremos que ela é pão vivo que alimenta nosso coração. É água viva que sacia a sede de nosso ser. É uma bússola certeira que nos aponta a direção a seguir. Nós cremos que tu falas através da tua palavra. E é por isto que nesta noite aqui reunidos te suplicamos mais uma vez. Tu que sonda nossas mentes e os nossos corações. O Senhor que nos trouxe até aqui. Traz consolo ao nosso coração. Traz refrigério às nossas almas. Traz conforto ao nosso ser. Se for preciso, Senhor, nos corrija, nos exorte, nos repreenda, nos edifique, mas não permita que venhamos a sair daqui da mesma maneira como nós chegamos. E se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver qualquer pessoa que ainda não conheça a teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor da glória do teu santíssimo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Fala o que nós precisamos ouvir. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Firmes na graça até o fim. Percorremos um longo caminho pelas difíceis verdades abordadas pelo autor de Hebreus. No anonimato começamos a ler sua carta e no anonimato também a concluiremos. Mas pouco nos importa saber com precisão a autoria, identificá-la ou percebê-la. A personagem principal sobre o qual o texto se debruçou e de fato desde o primeiro momento até o último segundo preocupou-se em lançar luz, está vista diante dos nossos olhos e patente às nossas mãos, a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. A carta se inicia exaltando a pessoa de Cristo. E ao longo de todo o transcurso, a carta mostra-nos Cristo como o mais excelente de todos, como a fonte primária da própria revelação, como aquele que falou-nos de forma poderosa no passado e continua falando conosco no presente e permanecerá falando conosco no futuro. Aquele que dá sentido a toda a sombra vivida no Antigo Testamento e que finalmente revela diante dos nossos olhos o sentido da beleza de todos os símbolos e de tudo aquilo que for apresentado por Deus ao longo de sua revelação progressiva. Aquele que é a razão máxima da mensagem dos profetas, que é o fundamento indissolúvel da Igreja Apostólica. Aquele que torna agradável, aprazível e possível o cumprimento de todas as exigências que a própria lei propunha, pois em sua vida e em sua morte ele a satisfez por completo. Aquele que começa sendo exaltado logo nas primeiras linhas da carta, termina sendo exaltado também na conclusão da carta. Aquele que recebe a primazia de todas as coisas, sendo apresentado como superior aos anjos, mais excelente do que os grandes profetas, a própria figura de Moisés se curva diante dele com total insignificância. Aquele que deu a vida para que improváveis pudessem ser usados e ao longo do curso de toda a história humana fizessem cabalmente aquilo que Deus havia premeditado. Aquele que dá sentido à pregação da igreja. Aquele que nos faz estar aqui nesta noite. Aquele que é superior a todas as coisas. Ele nos convida a caminhar firmes na graça até o fim. Nesta graça que está solidificada e embasada em todo o lastro teológico que ele apresentou-nos, em uma cristologia concisa, poderosa, firme, que traz a esta igreja segurança e permanência nos eternos propósitos de Deus. Como você muito bem sabe, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 13, e eu quero percorrer esse texto com você nesta noite, a fim de compreendermos como nós devemos nos manter firmes na graça até o fim. A primeira verdade que destacamos está no verso de número 15. E no verso número 15 o autor bíblico disse: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ao longo de toda a carta, uma problemática sempre surgia.
Os cristãos estavam enfrentando a oposição dos judeus e das autoridades religiosas do templo, que insistiam em afirmar constantemente que a adoração daquela igreja não era verídica e o serviço daquela igreja não era relevante. E a maneira como aqueles cristãos viviam a sua fé simplesmente estava inutilizada, pois eles já não obedeciam, não seguiam e não observavam todas as exigências que o rito cerimonial havia estabelecido no templo. E por não cumprirem aquelas regras e não observarem aqueles costumes e não viverem consoante aquelas instruções, eles eram tidos como hereges, como infiéis, como pessoas que não tinham um autêntico relacionamento com Deus. Mas agora o autor bíblico caminha-se para o fim de sua abordagem, lembrando à primitiva igreja que o nosso sacrifício é válido, e o nosso louvor é aceitável, e a nossa oferta ao Senhor é agradável. E por quais razões ela se torna aceitável, agradável e válida? Não é pela maneira como nós a executamos, não é pela formatação na qual nós a colocamos, e tampouco a estética que a ela nós demos. Por que o nosso louvor e o nosso sacrifício é aceitável? Porque ele se dá mediante a pessoa de Jesus Cristo, e por meio de Jesus Cristo podemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor que é fruto, resultado de lábios que confessam o seu nome. E aqui consiste toda a diferença, e aqui está residida toda a grande distinção entre aquilo que somos e cremos e daquilo que éramos ou críamos. Por meio de Jesus e mediante Jesus, os nossos lábios podem exaltar a Cristo, e o fazem por conta da obra redentora que Ele realizou. O autor de Hebreus então concorda com as palavras de Jesus, escritas lá em João capítulo 4, verso 23. E lá em João capítulo 4, verso 23, a Bíblia é muito clara, Cristo foi muito explícito: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que o autor de Hebreus está lembrando à primitiva igreja? As mesmas verdades que Cristo afirmou aqui na passagem de João. Cristo busca um povo e tem constituído um povo que o adorará, independente dos limites circunstanciais de um templo, independente da formatação, da estética de um culto, independente da cultura, da nacionalidade, da região geográfica. Cristo está juntando um povo, reunindo um povo que vem de todos os povos, tribos, línguas e nações, e que possui um único discurso e entoa um único louvor, exaltando aquele que reina para todos sempre. Entende? Por meio de Jesus, através de Jesus, mediante a obra de Jesus, é que o nosso sacrifício é aceitável, porque é fruto de lábios que confessam seu nome. E essa é a razão do nosso culto ter sido inaugurado nesta noite com as palavras do profeta Oséias, em que o Senhor, falando por sua boca, chama a nação de Israel ao arrependimento. Porque um verdadeiro louvor, ele surge de um coração arrependido. Porque um autêntico louvor e uma genuína adoração, ela brota de uma alma contrita, que compreende a sua decapitate e reconhece a iminente glória de Deus. Um verdadeiro louvor é um louvor que compreende de onde veio e o que encontrou. Um verdadeiro louvor, ele não está fundamentado na métrica, no ritmo ou na perfeição da apresentação, não. Um verdadeiro louvor, ele é regado com lágrimas e gemidos de profundo arrependimento. E é por isso que Jesus então clama ao coração dos cristãos primitivos, pela boca do autor de Hebreus, dizendo: por meio de Cristo e mediante Cristo, nós estamos oferecendo a Deus um sacrifício também. Mas não é mais o sacrifício do bode, do carneiro, do animal que era imolado com o sangue derramado, que tinha uma validade nula. Não, nós estamos oferecendo um sacrifício que é permanente e que está garantido pelo perfeito sacrifício do Cordeiro de Deus. E então nós podemos confessar e proclamar que Jesus é o Senhor da nossa vida. A primeira coisa então que o texto bíblico deseja que nós compreendamos é que, firmes na graça, por meio de Jesus, permaneceremos rendendo um verdadeiro louvor ao nosso Deus. Mas não apenas isso. Se é preciso construir um louvor que seja digno do Senhor, mediante um coração quebrantado e contrito, olha o que ele nos diz no verso 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios
Deus se compraz. Se é importante louvar com o coração quebrantado e arrependido, é importante materializar esse arrependimento, dando a ele uma forma sacrificial que agrada a Deus. E como é que eu faço isso? Firmes na graça, nós praticamos boas obras, como os discípulos de Cristo. E isso torna-se extremamente relevante se considerarmos o mundo em que nós estamos vivendo, e se pensarmos nos dias que nós estamos atravessando, e se observarmos aquilo que nos cerca e está ao nosso redor. Se nos dias em que essas palavras foram proferidas para uma igreja específica, e o que a igreja de Jerusalém e os cristãos dispersos pelo império estavam enfrentando? Eles enfrentavam uma séria oposição, eles enfrentavam constantes rivalidades, eles enfrentavam inimigos diversos que se multiplicavam de todas as ordens. E Deus desafiava esses cristãos a responderem a esses ataques com um coração generoso, com uma alma bondosa, com uma postura cristã, com uma vida piedosa. E aqui ele então endossa isso dizendo: não seja negligente na prática do bem. Nós precisamos praticar o bem, nós precisamos ter boas obras, nós precisamos ter ações que correspondam ao nosso discurso, nós precisamos ter posturas que equilibrem aquilo que nós dizemos crer. Nós precisamos agir de uma maneira coesa com aquilo que nós afirmamos ser a nossa única regra de fé e prática. Não adianta nós falarmos de amor se o nosso discurso é de ódio. Não adianta nós falarmos de perdão se o nosso coração não perdoa. Não adianta nós falarmos de santidade se nós não formos santos. Não adianta falarmos de pureza se nós não formos puros. Não adianta falar de distinção se nós não somos diferentes do mundo. Não adianta dizer uma coisa e fazer outra. Não adianta falar da bondade e viver na maldade. Então ele brada: não seja negligente com a prática do bem. E qual é o alvo da sua bondade? Aí ele acrescenta: uma mútua cooperação. Uma mútua cooperação, pois com isso Deus fica satisfeito. A ideia de com prazer é se alegrar. Deus fica feliz quando a gente faz o bem ao nosso irmão. Deus fica feliz quando a gente aplica as verdades que circunscrevem a nossa vida no nosso relacionamento com o próximo. Afinal de contas, Jesus sintetiza toda a lei em 2 princípios apenas: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Você ama a Deus, mas você ama seu irmão, porque não fará sentido você dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão. Simplesmente não casa essa equação. E então ele diz: olha, vocês precisam serem diligentes para com a prática do bem, tendo uma mútua cooperação, ajudando uns aos outros. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 9 e verso 10, o autor de Gálatas ele vai dizer: e não nos cansemos, porque tem hora que cansa. Mas é claro que tem. Você acha que lidar com gente ruim é fácil? É nada. Tem hora que cansa, tem hora que dá fadiga. Você fala, você mostra, você age, você suporta, você tolera, você se faz de doido, você esquiva-se para ir caminhando 1, 2, 3, 4, 5 milhas. Tem hora que cansa. Aí a Bíblia brada: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? Façamos isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que é que Paulo está dizendo? Em plena concordância com o autor de Hebreus: nós não podemos nos cansar de fazer o que é certo. Nós não podemos nos cansar de fazer aquilo que é agradável a Deus. E nós não podemos nos cansar de retribuir com bondade, muitas vezes, a maldade que a gente recebe. Por quê? Porque são sementes que nós estamos semeando, e no tempo oportuno nós iremos colhê-las. Entende isso? Você é livre para escolher o que você quer plantar, mas Deus é justo para fazer você colher exatamente o que você plantou. Ninguém vai colher laranjas de um pé de goiaba. Ninguém vai colher feijão se plantou arroz. Você não vai colher bênção se você planta maldição. Você não vai colher vitória se você vive plantando desobediência. Você não vai colher o favor de Deus se você se rebela contra Ele.
E aí o texto bíblico então fala-nos, o autor de Hebreus conclui, olhando para tudo que ele disse sobre Jesus, ele está vendo tudo isso que eu falei sobre Jesus, tudo isso precisa ter um efeito prático. Aonde? Na maneira como vocês vivem entre vocês. Na forma como vocês vivem a fé de vocês, fazendo o bem. Irmão, nós temos que fazer o bem um para o outro. Aqui dentro nós não competimos com ninguém, não. Aqui dentro nós não disputamos espaço com ninguém, não. Aqui dentro nós não estamos nos degladiando, não. Deixa as confusões e as brigas daquele muro para fora. Aqui dentro, o que nós podemos fazer de bem para o outro, nós vamos fazer, porque esta é a vontade de Deus. Amém, igreja? Ai, pastor, mas tem hora que cansa. Eu sei, mas fazer o quê? Tem que fazer o que é bom. Tem que fazer o bem. É preciso insistir com isso. Ainda mais em um tempo como este que nós estamos vivendo, em que uma profunda cólera parece tomar conta da cabeça das pessoas, e uma avidez por intrigas, contendas, batalhas que vão sendo travadas dia após dia, e o mundo cada vez se dividindo mais em polos antagônicos, e a gente no meio dessa confusão todinha procurando um lado para se apoiar. Não, nós não pertencemos a lado nenhum, nós pertencemos ao céu, e no céu todo mundo só faz o bem. E é assim que funciona. E aí a Bíblia vai então insistir que firmes na graça, nós precisamos desenvolver as nossas boas obras. Faça o bem ao seu irmão, faça o bem às pessoas que lhe cercam, faça o bem à igreja da qual você faz parte. Meu Deus, muitas vezes nós percebemos que as maiores dificuldades são vividas por aqueles que compõem o corpo, e não aqueles que estão fora do corpo. Porque aqueles que estão fora do corpo são problemas do diabo. O que interessa é o que está aqui dentro. E aqui dentro nós cooperamos por uma mesma causa, e nós servimos um mesmo propósito, e nós fazemos parte de um único reino, o reino de Deus. É preciso que em nosso coração haja essa sede e essa disposição a fazer o bem. Mas não é um bem que nasce em você, porque você não é bom, certo? Ai, pastor Luiz, você é uma pessoa tão boa. Sou não. Eu não sou não. Mas por que eu vou buscar fazer o bem? Não é porque eu sou bom, é porque o Deus a quem eu sirvo pede que eu lute contra a minha natureza e faça o bem. Porque a minha natureza é pecaminosa, e a minha inclinação é pecar. Mas aí o Espírito Santo que habita em mim e me convence da justiça, do pecado, do juízo, fica o tempo inteiro martelando na minha cabeça. Eu sei que a tua vontade é matar, mas não mata não, faz o bem. Eu sei que a sua vontade é, sabe? Mudo, mas não. Fala alguma coisa, Deus te abençoe. A vontade de dizer, vai, o diabo te carrega. Mas não pode, faz o bem. E esse dilema constante, ele vai ecoando em nossas cabeças, e Paulo mesmo disse isso. Dentro de mim um conflito gigantesco se estabelece entre a minha carne e o Espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito. Mas a Bíblia então me chama a fazer o bem, assumir o dano. O que foi que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos? Quando alguém desferir um golpe na tua face, faz o quê? Fecha a mão e mete no outro lado? Não. Faz o quê? Lhe dê a outra. É assumir o dano, é assumir o prejuízo, em nome de uma causa maior, a causa que exalta o nome de Deus. E é assim que nós vivemos, e devemos viver como igreja, cultivando o bem um para com o outro. Não nos cansemos de fazer o bem. Então ele vai dizer, não seja negligente na prática do bem, na cooperação, pois com essas atitudes Deus fica satisfeito. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Afinal de contas, isso é que constitui uma igreja. Mas existem lugares que as pessoas vivem se consumindo, brigando, se enfrentando. Existe igreja que é mais tensa do que a fronteira da faixa de Gaza. Existe canto em que a periculosidade é pior do que a favela da Rocinha do Rio de Janeiro, que dá até medo de dobrar o joelho para orar, que é capaz de você levar uma montada no pé do vidro. E essa terrível e fatídica verdade está se alastrando em todos que são os lugares. Mas o que é que o Espírito Santo quer de nós aqui? Que nós nos esforcemos para fazer o bem. E é isso que nós vamos fazer. Cuidando um do outro, amando um ao outro, zelando um pelo outro, empurrando um ao outro, insistindo com o outro.
carregando a túnica, carregando a cruz, carregando o peso, indo aonde for preciso, sem deixar ninguém para trás, fazendo o bem. Você já observou que Jesus fez o bem a Judas, até o último momento em que esteve com ele? E Jesus sabia o que Judas iria fazer com ele. Jesus fez o bem a Pedro, sabendo o que Pedro iria fazer com ele. Jesus fez o bem aos demais discípulos, sabendo que os discípulos iriam lhe abandonar. Eu tenho que fazer o bem sem me preocupar com o que eu vou receber de volta. Não interessa o que eu vou receber de volta, interessa o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo para obedecer a Deus e glorificar o nome dele. É assim que funciona. Ai, mas eu faço tanto e ninguém me reconhece. Eu faço tanto e nenhum obrigado eu ganho. Eu faço tanto e ninguém dá uma palmadinha nas minhas costas dizendo bom trabalho. Eu faço tanto e ninguém vê. Eu faço isso e ninguém nunca viu. Eu fiz aquilo e ninguém nunca viu. Tem crente que anda com um currículo latex gospel na bolsa. Eu já fui zelador, porteiro, faxineiro, presidente da União das Mulheres, presidente dos homens, presidente das crianças, dos adolescentes, presidente da Irmandade das Almas. Eu já fui presidente de tudo. E nunca recebi uma miserável gratidão. Oh, meu filho, que expectativa medíocre a sua. Você quer um obrigado de alguém na terra? Eu espero ouvir: seja bem-vindo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Porque é isso que conta, e é isso que interessa, e é isso que vale. É preciso que nós pratiquemos o bem e vivamos de forma coesa com aquilo que nós afirmamos crer. Então ele nos introduz a problemática que a igreja daqueles dias vivenciava. Olha o que ele diz no verso 17: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós vimos na perícope anterior que uma grande dúvida nascia no coração da primitiva igreja. No momento em que a carta aos Hebreus é escrita, a igreja primitiva está passando por uma transição. A primeira geração dos líderes já havia morrido, e agora incertezas pairavam em todos os cantos. Quem haveria de suceder o trabalho apostólico? Quem daria continuidade à obra que foi iniciada? E dúvidas e receios cresciam no coração da igreja. Alguns buscavam âncoras do passado, de um saudosismo ultrapassado, querendo ter algum tipo de garantia. Outros se deixavam levar pelos inovacionismos e pelas modernidades que surgiam, abandonando por completo os princípios do Senhor. E diversas dificuldades estão sendo enfrentadas pela igreja nos dias em que a carta aos Hebreus é escrita. Mas o autor percebe que naquela igreja há a presença de líderes piedosos e que enfrentavam a resistência dos cristãos. Então ele é muito claro ao dizer a esses cristãos: se submetam a esses líderes, se submetam a esses guias. A palavra aqui é obedeçam. Sigam esses guias. Mas por que vocês devem obedecer eles? Não é porque eles chegaram na tribuna dizendo: eu sou ungido de Deus, e ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Já ouviu essa conversa? Ah, pois eu toco, olha o tamanho do meu dedo aqui, ó. É o dedo apontado, viu? Pelo amor de Deus. Tem que explicar tudo hoje. É o indicador. Não toque no ungido de Deus. Você é ungido de Deus. Você foi escolhido por Deus. Qual é o tipo de pastor que você tem que obedecer? Não é o pastor narcisista que coloca uma cangaia no seu pescoço e usurpa a sua fidelidade. Não é um pastor totalitarista que não respeita a individualidade alheia e impõe sua vontade contra a vontade da pessoa. Que tipo de pastor você tem que obedecer? Não é um pastor desonesto, corrupto, ladrão, que rouba e enriquece licitamente às custas do rebanho. Que tipo de pastor que você tem que obedecer? Não é o pastor que passa o tempo todo viajando, andando por aí, e no púlpito dele ele prega de verão em verão. Que tipo de pastor que você tem que obedecer? Não são pastores corrompidos pela ganância do mundo ou seduzidos pelo liberalismo teológico. Não são pastores que não têm compromisso com a palavra. Que tipo de pastor você tem que obedecer? O autor de Hebreus está dizendo: o pastor que zela pela sua alma. Só que aí tem uma vírgula bem grande aqui. Porque a imensa maioria dos crentes
não querem um pastor que zele pela sua alma. Eles querem pastores que aceitem seu pecado. Eles querem pastores que tolerem a sua iniquidade. Eles querem pastores que façam vistas grossas para a imoralidade na qual eles vivem. Eles querem pastores que sejam aprazíveis na sua conduta pecaminosa. E quando eles ouvem o brado da correção que vem do Espírito, eles fecham a cara e ficam zangados. E eu não estou nem aí, vou até beber água. Aí eu vou embora. Pode ir. Aqui é assim. Amém, igreja? Que tipo de pastor você tem que se submeter? O pastor que zela por sua alma. O pastor que zela por sua alma. É isso que ele está dizendo aqui. Obedecei vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Pois eles velam por causa da vossa alma. E por que ele é zeloso com a sua alma? Porque esse tipo de pastor aqui leu a Bíblia completa. E aí aqui está dizendo que ele vai prestar contas aonde? Vai prestar contas a Deus. Tem um bocado de pastor que me assiste, viu, bacana? Você não escapa do tribunal de Cristo. E a quem mais é dado, mais é cobrado. Você pode fazer o que for, você pode escapar de onde for, você só não escapa do dia em que vai prestar contas a Deus. E é por isso que você pode ficar com raiva de mim, você pode se zangar comigo, você pode virar o meu fã insatisfeito. Eu não estou nem um pouco preocupado. Quando você botar o pé fora da trilha, eu vou aparecer na sua frente e vou dizer: volte para o eixo. Por quê? Porque no dia do juízo eu não vou pagar a sua conta, não. Eu não. E aí, Galdino, e esta criatura? Essa criatura eu fiz tudo que pude, mas ela não me ouvia. Entendeu? Zelam pela sua alma. Zelam pela sua alma. A Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria, e como efeito dessa iniquidade se multiplicariam os falsos profetas, e um bocado ia seguir eles, e um monte vai atrás deles. Por quê? Porque eles falam o que as pessoas querem ouvir, porque eles dizem o que as pessoas querem escutar. Porque nós estamos vendo um tempo em que as pessoas não querem ouvir sobre pecado. Nós estamos em um tempo em que as pessoas não querem ouvir sobre iniquidade. Nós estamos em um tempo em que as pessoas não querem ouvir sobre arrependimento. Nós estamos em um tempo de profundo relativismo, em que verdades absolutas são atacadas como intolerantes. Mas os pastores que zelam pelas almas das ovelhas, estes pastores não deixam de falar a verdade. Mesmo que o ibope vá lá para baixo, não tem problema, não importa. Se submetam a ele, pois ele vela por a sua alma, porque ele vai prestar contas. E por que você tem que se submeter a ele? Para que ele faça isso, fazer o quê? Zelar pela sua alma. Para que ele faça isso com alegria e não gemendo. Entende? Você já deve ter visto os vídeos que tem na internet. Tem uns que só a graça de Deus, mas pensa como é verdade. Está lá o pastor lutando para tirar a ovelha dentro do buraco, da vala. Um esforço terrível. Na hora que ele tira ela da vala, que bota ela no chão, ela dá um pulo. E onde é que ela se soca? Na vala. Lá vai gemer de novo para tirar a infeliz da vala. Tem outro, está lá, a fornalha aberta. E onde é que a ovelha se soca? Dentro do fogo. Lá vai ele tirar do fogo, ela se soca no fogo. E tem um melhor ainda, que o coitado do pastor está de costas, lá vem a ovelha e ele se esborracha no chão todinho, gemendo. Porque, irmãos, dizer a verdade não é uma coisa fácil. Não. Porque não é dizer a verdade pela verdade. Não é dizer uma verdade para ofender. A Bíblia diz que eu devo corrigir você com a... Dá trabalho. Ixi, como dá trabalho. Corrigir com amor dá trabalho, né? Dizer a verdade com amor é difícil. Aí por isso que o autor de Hebreus diz: se submetam. Mas se submetam porque vocês estão vendo a preocupação e o zelo com a sua alma. Entende? A Bíblia afirma, e este livro que nós vimos aqui afirma, que Deus corrige o filho que ele ama.
Um pastor que ama as suas ovelhas, ele as repreende. Um pastor que deixa suas ovelhas viver do jeito que quer, tenha certeza, ele não dá a mínima para elas. Ele só se preocupa com as cifras que elas jogam no cofre. Para ele não importa que tipo de vida você está levando, o que você está fazendo, onde você está indo, com quem você está andando. Para ele não dá nenhuma importância. O que importa é que a conta esteja gorda, é que o cofre esteja cheio e ele possa atender os seus prazeres pessoais. Porque a leitura devocional, o próprio Deus falando pela boca de Ezequiel, parece descrever o tipo de ministério que nós estamos vivendo hoje. Em que ele diz: pastoreiam a si mesmos. Pastor não é carreira, pastor não é profissão, ministério não é para enriquecer ninguém. Não. E com isso eu não estou dizendo, nem tampouco militando, que o ministro deve viver na miséria. De jeito nenhum. O obreiro é digno do seu? Está na Bíblia. E o obreiro que é dedicado, diz a Bíblia, ele é digno de honorários dobrados. É muito simples. Mas o que é que nós temos na igreja dos nossos dias? Pastores preguiçosos, que não estudam, que não leem, que não se dedicam, que são negligentes, que não visitam, que não pastoreiam, que não administram, que vivem às custas do rebanho alargadamente e não entregam à igreja o mínimo que deveriam entregar. Você acha que eu subo nesse púlpito para pregar, fazendo um favor a você? Não! Eu tenho 8 dias na semana para ler o texto, entender o texto, dissecar o texto e bater na porta do céu, até ela se abrir e o Espírito falar o que eu tenho que dizer. Então não tem esse negócio de eu chegar aqui no domingo, vou abrir a Bíblia e Deus vai me revelar. Não vai revelar nada. E eu me lembro que quando o professor de homilética, no seminário, eu vi com os meus próprios olhos. Mandei um aluno escrever um sermão. E aí quando eu pego no sermão para ler, lá estava em negrito: falar em línguas quando eu não lembrar mais o argumento. Meu Deus. Meu Deus. O que é que o Espírito Santo está dizendo para nós? O que é que o Senhor espera de nós? A igreja deve sim se submeter aos seus guias, mas há guias que zelam por sua alma. E isso é muito explícito. Por quê? Lá em Atos capítulo 20, verso 28. Atendei por vós, ele está falando para os ministros, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Não é meu empreendimento, não são minhas ovelhas, são de Cristo. E não fui eu que paguei por elas, foi Cristo que pagou por elas com o seu sangue. E é um privilégio incomparável subir num púlpito e receber de Cristo a autoridade de pastorear. É por isso que uma vez chegaram para Billy Graham e disseram: Billy, é o seguinte, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Com certeza você ganha. E ele disse: eu não posso fazer isso. Por quê? Eu não vou rebaixar minha patente. Como assim? Você acha que eu vou deixar de ser embaixador do céu para ser presidente dos Estados Unidos? Não. Ministério é exclusivo, e quem foi chamado para pastorear não faz outra coisa a não ser tomar conta das ovelhas de Cristo. Aí tem por aí que não vai achar bom, o problema é seu. Ele vos constituiu. Aí 1 Pedro capítulo 5, do verso 2 até o verso 4. Olha o que Pedro diz: pastoreai, é no imperativo, o rebanho de Deus que há entre vós, e não faça isso por constrangimento, não, mas espontaneamente, como Deus quer, e nem tampouco por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Entende? Ministério não é por constrangimento. Você é pastor, está constrangido em ser pastor, pois saia do púlpito e vai fazer qualquer outra coisa. Porque no dia em que eu não me senti bem para subir aqui em cima, eu não subo nunca mais. Porque não é por constrangimento. E se não pode ser por constrangimento, não pode ser por ganância. Eu me lembro de um rapaz que foi ordenado ao ministério, a mãe dele chegou perto de mim e disse: meu filho, agora vai ganhar um dinheirinho. Se vai,
Vai. Foi. Pois é. Entende? Não é por ganância. Não é por esse tipo de motivação. Não é por constrangimento. Mas é de forma espontânea. De boa vontade. Mas não pode ser como dominador. Igreja não é mini monarquia. Igreja não é particularidade de ninguém. Entende? Um dia eu vou sair daqui. Um dia eu vou embora daqui. Ou vou sair caminhando com as minhas 2 pernas por aquela porta, ou vou sair carregado por mão de 6 pessoas. Tomara que seja gente forte, porque se derrubar meu caixão eu ressuscito. E um dia eu vou passar, e quando eu passar, vocês vão fazer o quê? Vão embora? Vão para outro lugar? Vão abandonar o aprisco? Não, vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Cristo, e isso não me pertence, isso pertence a Cristo. Então que Cristo seja honrado e glorificado até o último dia. E assim tem que ser. Não é por outro motivo. E o que é que o pastor tem que fazer? Tem que se tornar modelo. Modelo de quem? Do rebanho. Ô meu irmão, você é modelo do quê? O que é que você está fazendo às 10 horas da manhã, dormindo, roncando, miserável? Seu rebanho levanta de 5. Hein? Tem que ser modelo. Vamos orar, igreja, e você não ora, miserável. Eles me assistem, para vocês o dorama. Vamos ler a Bíblia e você não lê a Bíblia. Elé com cré, elé com cré, elé com cré, elé com cré, e não fala coisa com coisa. E o povo entra vazio e sai batendo, morrendo espiritualmente. Você não pensa que um dia você vai estar diante de Deus, tornando-se modelo. Mas como é o tipo de pastor da nossa época? Ai, a fala deles é bonitinha, é tudo engomadinho. Nada contra os engomadinhos, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisinha chuchu, entendeu? Aí é uma cadeirinha de vidro, um copinho d'água, aquela fala mansa e o piano no fundo musical, aquela ladainha entrando no juízo, alienando. E ainda tudo coisadinho, tudo coisadinho. Não, eu não sirvo para ser assim. Não, eu não tenho vocação para ser assim. Comigo é na marretada, ou a pruma ou desmantela de vez. Sendo um modelo. Fale o que você quiser do pastor da Avenida Canal. Você nunca vai dizer que ele traiu a esposa, que ele é ladrão, que ele roubou, que ele usurpou, ou que ele andou por aí fazendo qualquer coisa que envergonhasse essa igreja. Porque para a honra e glória do nome de Jesus, dia 20 de setembro fará 10 anos que eu tenho procurado e me esforçado muito para andar no trilho. Não é para dar satisfação a homens, mas é para exaltar aquele que me chamou. Aí pode me chamar de herege, do que você quiser, eu estou acostumado. Lutero dizia que quando ouvia uma má notícia, ele cantava um salmo. Eu canto um salmo e agora tomo suco de laranja, quando bebo mais Coca-Cola. Depende do calor. Você entende, meu irmão? Eu fico pasmo. Mas há uma esperança. E é por isso que o autor de Hebreus está argumentando aqui. E onde é que está a esperança? Jeremias capítulo 23, verso 4. O que é que o próprio Deus disse? Concordando com o que foi dito lá em Ezequiel: levantarei sobre elas, elas que as minhas ovelhas, pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E sabe por que elas não vão faltar? Porque os pastores que eu vou levantar vão zelar por suas almas, vão cuidar de suas vidas, vão se preocupar em abraçá-los, em amá-los, mas também de corrigi-los e de exortá-los ao caminho da verdade. Não vai se perder. E é por isso que o autor de Hebreus, ele está insistindo com a igreja. Não é uma obediência cega. Não, é uma obediência cônscia. Eu me submeto a ele, porque eu vejo que ele zela pela minha alma. Entendeu? Não é porque ele é ungido do Senhor. Não. É porque ele cuida da minha vida.
E é por isso que ele me enche meu saco na terça-feira, perguntando por que eu não apareci no culto. E é por isso que ele pega no meu pé, quando ele percebe que eu estou sendo negligente com a reunião de oração. E é por isso que ele me perturba quando ele nota que eu estou com a minha cara fechada, sem saber o motivo claro. E é por isso que ele me incomoda quando ele percebe que eu estou um pouco cabisbaixo. E é por isso que ele nota, eu tenho o dom do discernimento, eu já disse isso aqui. Tem gente que não acredita não. Quando você passa por aquela porta, eu vejo todo o carrego que vem nas suas costas. Vejo. E até agora não teve uma vez que eu errasse. Quando eu chego perto tem coisa. O faro é grande, olha o tamanho da venta. Não chove não, mas venta que é uma beleza. Entende? Mas irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Pastor Luiz, o senhor é perfeito? Sou não. Eu tenho tanto defeito. Eu tenho tanta coisa errada. Eu tenho tanta coisa que precisa melhorar. Mas sabe o que eu acho bom? É porque do jeito que eu cuido de você, você tem que cuidar de mim. E do jeito que eu posso corrigir você, você também pode me corrigir. E no dia que você me corrigir, venha sem medo, que eu não vou morder você não. Tem gente que chega perto de mim se tremendo todinho. O que é, criatura? Não, pastor, eu queria dizer um negócio, mas eu não sei se digo. Diga logo, que eu fico com ansiedade. A taquicardia aperta. E é o Espírito Santo me lapidando, assim como me usa para lapidar você. E assim as ferramentas vão se afiando e a obra vai sendo feita para a glória de Deus. Irmãos, é nisso que está a essência do Evangelho. E é isso que eu creio como filosofia de igreja. E é nisto que consiste a minha convicção do ministério pastoral. E é por isso que o autor de Hebreus diz, se submeta. Se submeta porque ele zela por sua alma. No dia que eu lhe pedir para fazer uma coisa errada, não faça. No dia que eu insistir com você para ir por um caminho que você sabe que não deve ir, não vá. Me confronte, me corrija, me repreenda. Agora no dia que eu lhe disser o que Deus está mandando eu lhe dizer, me escute, que é para o bem da sua alma. Entende? É assim que funciona. Não critique o seu pastor ou a sua igreja mais do que você ora por eles. Entende? E é por isso que ele vai dizer, ele vai afirmar, né? E Paulo concordando com ele em Efésios capítulo 6, aliás, verso 18 e 19 de Hebreus, além de se submeter a essa autoridade que vem, que é estabelecida, né? Ele mostra-nos que nós devemos orar, verso 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. O que é que o pastor de Hebreus pede que a igreja faça pelos líderes da igreja? Ore por eles. Você me ama? Se você me ama, eu não preciso do seu elogio. Com o seu elogio ou sem o seu elogio, eu vou pregar do mesmo jeito. Você me ama? Eu não preciso da sua bajulação. Com a sua bajulação ou sem a sua bajulação, eu vou ser exatamente como eu sou. Se você me ama, então me ajude, dobrando seu joelho e orando por mim a cada dia da sua vida, para que Cristo me mantenha de pé. Aí você já está fazendo o suficiente por mim. Eu não preciso da sua bajulação, eu não preciso do seu chaleiramento, como a gente fala aqui. Eu não preciso. Se você me elogiar, eu fico feliz. Se você não me elogiar, está tudo certo. Não tem problema. Como é que nós demonstramos amor pelos nossos guias? Orando por eles. E aí é isso que ele está dizendo. Orai por nós, para que a gente consiga viver de forma condigna a verdade do Senhor. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu seja restituído mais depressa. Provavelmente o autor de Hebreus estava impedido de ir ao encontro da igreja, talvez preso, encarcerado. E qual é o seu desejo? É voltar à comunhão da igreja, é voltar ao ambiente da igreja, é voltar para o meio do rebanho. Então qual é a sua preocupação? Que a igreja ore para que ele possa voltar o mais depressa possível. Deus é testemunha do que eu vou dizer aqui agora. E se eu estiver mentindo, ele pode me fulminar aqui agora. Eu caio duro na frente de vocês. Ia ser apoteótico, ia parar no Jornal Nacional amanhã. Mas não quero morrer assim não. Eu ando por tanto lugar. Prego em tudo que é canto. E às vezes vou no domingo. Eu estou lá e a minha cabeça está aqui. E me dá agonia quando eu vejo certas coisas. E me dá impaciência quando eu vejo certas coisas.
Porque o meu prazer, e isso não é falsa modéstia, o meu prazer é estar no meio do aprisco em que Cristo me colocou. Não pode ser por constrangimento. Irmãos, amor a gente percebe, a gente sente, quando tem essência, quando tem verdade. E é por isso que o desejo dele é voltar o mais rápido possível. E Paulo vai concordar com ele em Efésios capítulo 6, versos 18 e 19. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Essa tem que ser a sua obrigação dominical. Deus, fale pela boca do pastor. Não o que ele quer dizer, mas o que nós precisamos ouvir. Porque existem verdades que eu já disse neste púlpito, que por mim mesmo eu jamais diria. Mas por que elas são ditas? Porque elas estão sendo ditas em obediência à vontade de Deus. E cura. Cura. Compreende, irmão? Firmes na intercessão uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que orar muito uns pelos outros. E se você ama essa igreja, você tem que orar muito por essa igreja. Para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor nos proteja, para que o Senhor nos blinde, para que o Senhor nos guarneça de todas as influências que têm caído sobre esse mundo mau. Orar todo dia, pelo seu pastor, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, pela liderança do seu departamento. Orar todo dia pela nossa denominação, por nossas igrejas, por nossos guias. Orar constantemente uns pelos outros, por nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos relacionamentos. Orar pela comunhão que o Espírito Santo quer produzir em nosso meio. Porque não se engane, ao tempo inteiro Satanás joga seus dardos inflamados, joga as suas setas malignas, coloca infiltrados, tenta trazer a desordem, tenta trazer a contenda, tenta semear o ódio, joga uma conversinha aqui, joga outra conversinha ali, bota um pensamento ali, bota outro pensamento ali, torce a cara de um, torce a cara do outro. Mas se nós estivermos orando, os seus intentos serão frustrados, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, permanecerá sendo o elo que nos une. Mas a gente tem que orar. E orar muito. E essa é a preocupação do autor de Hebreus, que os cristãos se mantivessem firmes na intercessão pelos seus guias, na intercessão por seus líderes, e orando uns pelos outros. E aí ele profere uma bênção. Veja o verso 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. E aqui justifica a preocupação que ele está tendo com o relacionamento da liderança na igreja. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele então abençoa a igreja, mostrando à igreja que ela deve se manter firme, sendo constantemente capacitada pelo Espírito para seguir o Supremo Pastor. Entende, irmãos? Para seguir a mensagem que determinou o tom de toda a carta de Hebreus. Entende, irmãos? Um autêntico ministério não puxa a glória para si, mas projeta a glória em Jesus Cristo. Um saudável púlpito não oprime, mas liberta. Uma palavra fiel não destrói, produz vida. E um autêntico pastoreio não constrange, mas ensina com amor e paciência, até moldar a ovelha de uma forma que Cristo seja glorificado. Você pode dar trabalho, você dá. Mas eu não vou largar a sua mão. Não vou. Então, se você não quiser ser incomodado por mim, é melhor você caçar outro canto. Porque quando você estiver debaixo da minha autoridade espiritual, eu vou atrás de você. Amém, igreja?
É assim que funciona. Cuidando um do outro. Porque João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. Jesus dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí, caminhando para o fim, olha o que diz o verso 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis. A palavra grega é, tenham paciência. Tenham paciência. Suporteis a presente palavra de exortação. Boa noite para você. Toda a carta de Hebreus é uma longa exortação. Suportem com paciência essa exortação, tanto mais quanto vos escrevi, resumidamente. O que ele está querendo dizer? Olha, eu tratei de assuntos dificílimos, eu tratei de questões complicadíssimas, e se você se lembra de todo o percurso, existem capítulos densos, difíceis, desafiadores. Ele diz, eu tratei de tudo isso de forma resumida, ou seja, eu podia me aprofundar muito mais, mas o tempo não seria possível. Então eu peço a vocês que ouçam essa exortação com um pouco de paciência. Na leitura na língua hebraica, toda esta carta levaria mais ou menos 1 hora para ser lida no culto da igreja. Vamos resgatar isso aqui. Às vezes, você não tem muita paciência para ouvir um sermão de 40 minutos. Às vezes, você não tem muita paciência para ficar 2 horas quieto no culto. Às vezes, você não tem muita paciência para ouvir verdades desafiadoras que vão confrontar seu coração e com muita inquietação você rompe o seu momento com Deus para buscar outras coisas. Mas você passa horas olhando para uma tela de celular. Mas você passa horas trabalhando para gerar renda para o seu patrão e garantir o seu sustento. Mas você passa horas sentado numa cadeira de avião, viajando em direção às suas tão sonhadas férias, e não reclama por isso das dores nas costas, das dores das pernas inchadas, não. Você passa horas fazendo coisas frívolas, toscas, banais, e você não sente nenhum pingo de inquietação por isso, mas você não suporta ficar 2 horas em um culto, você não suporta ouvir 40 minutos de uma mensagem, você não suporta começar um culto e terminar um culto do começo ao fim, em plena conexão com Deus. Aí ele diz, tenham um pouco de paciência e escutem a minha exortação. Sejam firmes na graça, desenvolvendo a paciência para ouvir a palavra de Deus. Somos uma geração de cristãos que fica 2 horas cantando tranquilamente, mas não aguenta mais do que 40 minutos de palavra. Não aguenta. Aprenda. Você só sai do culto quando a igreja cantar o amém. E depois você fizer a sua oração silenciosa, que não é muito silenciosa, mas você ora assim mesmo. Aí você levanta e vai embora. Porque o culto não pode ser prestado pela metade, não. O sacrifício não era feito pela metade, não. Ele tem começo, meio e fim. Não foi bom cantar, não foi bom bater palma, não foi bom chorar, levantar a mão, dar glória a Deus, pois tem que ter paciência de ficar bem sentadinho, quietinho, olhando para a minha cara linda e redonda, luau, ouvindo a palavra de Deus. Amém, igreja? E tem que ter reverência. Eu não sei, tem gente que parece que vem chupando um pedaço de charque de casa até aqui. É uma sede desgraçada, meu Deus. Não, tem que ter reverência. Você está na presença de quem? De Deus. O culto é a Deus, então tem que ter reverência. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dizer amém, você pode bater palma, você pode ficar feliz da vida. Agora você tem que ter reverência. Amém, igreja? Esta é a igreja da reverência. Vai continuar sendo a igreja da reverência. Então, se eu ver você levantando antes do amém e indo embora, vai ter o dia que eu vou correr por essa porta e vou esperar você lá na frente. E olha que eu estou treinando, correndo, que só uma beleza. E se eu chegar no seu encalço, eu dou uma rasteira e você cai no chão. E eu digo, receba. Você vai ter reverência. Aqui não é a casa de mãe Joana, aqui é a casa de Jeová. Tem que ter reverência. Eu aprendi assim e eu vou continuar defendendo assim.
Tem que ter reverência, senão vira bagunça. Aí você está num culto olhando para uma tela de celular. Se você queria ficar assistindo, porque você não ficou em casa? Aqui você vem cultuar Deus. Desliga essa desgraça, se desconecta dessa porcaria e se concentra no céu. Amém? Tá vendo como eu zelo pela sua alma? Eu zelo pela sua alma. E se você não me ouvir, eu vou até você. Boa noite. Escute com paciência a exortação que vem do Senhor. Porque um dia, quando eu não estiver mais aqui, você vai lembrar. E você vai dizer bem que aquele careca miserável dizia. Mas tomara que eu dure mais um tempo, né? E para terminar, já com saudade de Hebreu, porque Hebreu moeu comigo, viu? Ele termina, verso 23 até 25. Notifico-vos, ou trago uma notícia para vocês, que o irmão Timóteo, aquele amado Timóteo de Paulo, Timóteo, foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, ele insiste, bem como todos os santos, a igreja como um todo. Os da Itália também saúdam vocês. A graça seja com todos vós. Ele deixa claro que esta igreja estava espalhada em tantos diversos lugares, mas ele se preocupa com essa igreja. O texto dá a entender que talvez ele estivesse sofrendo algum tipo de retaliação e deseja ardentemente voltar à comunidade. Ele fica sabendo e faz questão de avisar a igreja: o amado pastor Timóteo foi liberto, ele está livre. E se for possível, ele vai vir ao meu encontro. E se der tempo, eu quero ir com ele até vocês. Esse é o desejo do meu coração. E então a carta termina. E aí uma dúvida surge. A gente não sabe se ele conseguiu visitar a igreja. A gente não sabe se ele se encontrou com Timóteo. A gente não sabe se ele pôde satisfazer esse anseio, esse desejo. A carta termina. Dúvidas surgem. Eu oro para que ele tenha conseguido voltar à convivência daquela amada igreja, está diante daquelas autoridades, está no meio daqueles irmãos. Eu quero crer que ele tenha conseguido, mas existe uma grande possibilidade, se considerarmos as circunstâncias daquele mundo e daquela época, que talvez isso não tenha acontecido. Talvez ele tenha morrido sem poder voltar ao seio da igreja. Talvez ele sequer tenha se encontrado com Timóteo para finalmente começar a jornada. Eu não sei o que pode ter acontecido. Talvez os seus planos tenham sido frustrados. Talvez os seus planos não tenham alcançado o êxito, mas uma coisa eu tenho certeza: a esperança que o fez concluir essa carta, afirmando que a graça seja com vocês, é a mesma esperança que moveu seu coração. E sem dúvida alguma, a graça sustentou o coração do autor de Hebreus. A graça moveu o coração de Timóteo. A graça impulsionou a igreja primitiva. A graça nos trouxe até aqui. E se por alguma razão a vida nos distanciar, circunstâncias nos separarem, ou qualquer outra coisa nos impedir de estarmos juntos, sempre que eu preciso me despedir de um irmão querido, sempre que eu preciso me despedir de uma ovelha amada, sempre que eu estou diante de um féretro, ou de alguém que está embarcando para uma viagem que eu não sei se terá volta, o meu coração se enche com uma certeza semelhante a esta: se nós não nos encontrarmos novamente aqui no mundo, eu tenho inabalável certeza que nós nos encontraremos na praça celestial. Eu tenho absoluta certeza que nós nos abraçaremos naquele grande e glorioso dia. Eu tenho constante certeza, se a vida nos distanciar, seja pelo motivo que for, nós estaremos juntos para todo sempre, contemplando o discurso de Hebreus, vendo a face gloriosa daquele que é maior do que tudo. Nós estaremos ali, junto de Jesus. A carta termina com um tom de esperança. A graça nos trouxe até aqui. A graça nos levará de volta para casa. A graça nos vai levar para o céu. Então eu termino em Hebreus. Grave bem isso. Em Hebreus, Cristo é a revelação suprema, o sacerdote perfeito e o sacrifício eterno. Por ele perseveramos na fé, servimos com amor, oramos com fervor e seguimos firmes na graça até o fim.
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, Senhor misericordioso, muito obrigado, Senhor, por termos chegado até aqui. Como teu amor por nós é constrangedor, Senhor. Como foi difícil começar essa carta. Como foi difícil avançar por ela. Mas muito obrigado porque o teu Espírito, ele não apenas agiu na minha vida, mas ele agiu na vida do teu povo, fazendo com que as tuas ovelhas ouvissem e discernissem a tua voz. Nesta noite, Senhor Jesus, nós te suplicamos, nós te rogamos, olhe para nós aqui nesse lugar. Nós bebemos da tua fonte, nós comemos do teu pão. Senhor, veja se nós estamos sendo a igreja que tu quer. Olhe para dentro de nós hoje. Visite o púlpito dessa igreja. Visite o presbitério dessa igreja. Visite o diaconato. Visite os departamentos, os setores, as uniões. Visite cada família que pertence a esse lugar, Senhor. E examine, sonde o nosso coração. Nós estamos sendo o que tu queres que sejamos. Se porventura tu encontrar em nós algum caminho mau, Senhor, humildemente nós te rogamos, Pai. Humildemente nós te suplicamos. Conduze-nos pelo caminho da vida. Revela-nos as nossas iniquidades. Torna explícito diante dos nossos olhos o nosso pecado. E nos dá força para lutar contra ele. Não deixa, Espírito Santo, que absolutamente nada corrompa a preciosa comunhão que tu nos deu. Ó Jesus, tu és superior a tudo. Tu és maior do que tudo. Tu estás acima de tudo. Tu és o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Olhe para nós, Senhor Jesus. Me faça ser um pastor zeloso. Faça com que essas ovelhas sejam zelosas. Faça com que o presbitério dessa igreja seja zeloso, o diaconato. Nos faz viver de verdade o amar e servir. Ó Espírito Santo, nós queremos um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, nós necessitamos de um avivamento. Nós não queremos apenas barulho, nós não queremos apenas emoções, sentimentos, nós não queremos apenas sensações. Isso é muito pouco, Senhor. Nós queremos quebrantamento profundo, nós queremos lágrimas de arrependimento, nós queremos consciência de pecado, nós queremos ser um farol que brilha nessa cidade, Senhor. Nós queremos de fato viver em nossa vida e perceber em nossas vidas os frutos da salvação. Nos ajuda, Senhor Jesus. Vem nos guiar, Senhor Jesus. Vem nos guiar, Senhor Jesus. Vem nos conduzir, vem nos quebrantar, vem nos moldar, vem nos fazer segundo a tua vontade. Tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia das ovelhas que sofrem. Tem misericórdia, Senhor, das ovelhas que padecem. Senhor, levanta homens comprometidos com a tua palavra, homens envolvidos com a verdade da tua santa lei. Levanta homens zelosos que não negociam, que não sucumbem, que não baixam sua cabeça, mas que se mantêm firmes na pregação fiel da tua palavra, Senhor. Nosso tempo é muito curto, Pai. Nosso tempo é muito escasso. Não sabemos o dia nem a hora, mas não permita, como tu não permitistes naqueles dias, não permitas que tua igreja sofra nenhuma solução de continuidade. Vem, Jesus, vem guiar as nossas vidas. É isso que nós pedimos. Amém.
Amém.